Olá pessoal do canal Destrancadamente, bem-vindos a 2025, mas principalmente, prestem atenção, bem-vindos a uma nova era. 2025 é o início do jubileu da Igreja Católica, mas também vai ser conhecido no futuro como o início de uma nova era na humanidade. Sim, preste atenção na quantidade de mudanças que nós estamos vendo acontecer no mundo. Veja, alguma coisa vai acontecer em função desta guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e não me interessa saber quem tem razão ou quem não tem razão. A razão vai ficar do seguinte lado, vai ficar do lado de quem entender que devido a essa guerra, as consequências são o fim da Europa tal qual a gente conhecia. A Europa hoje em dia já não é nem sombra do que era, ela já está decadente, olhando para o futuro sem esperança, uma quantidade enorme de gente está ficando desempregada, desesperançosa do futuro. A Europa já não consegue nem produzir as armas, enquanto todos os países produziam armas, nem as armas necessárias para fornecer à Ucrânia. O que eles produzem em um ano, a Rússia produz em 3 meses. Ou seja, este é apenas um exemplo de uma mudança enorme que o mundo está sofrendo. Tudo aquilo que a gente aprendeu, conheceu e viveu até 2024 vai ficar tudo no passado a partir de 2025. As pessoas não têm analisado, as pessoas não têm visto a quantidade enorme de mudanças que estão acontecendo e que são mudanças estruturais para o resto do mundo, para o resto da humanidade, para o fim dos tempos. Então vamos lá. Decadência da Europa. A Europa passa a não ser mais aquele polo de desenvolvimento, de influência, de domínio, inclusive militar e intelectual, que ela foi ao longo dos tempos. E isso está acontecendo, de alguma maneira, com os Estados Unidos. Logo, logo, o tal do Trump vai assumir a presidência dos Estados Unidos e não tem quem imagine que isso vai ser bom, a não ser os eleitores e os apoiadores dele. O resto da humanidade, 99%, está esperando que os Estados Unidos acabem indo de mal a pior. Resultado. Vamos lá, o mundo ele era movido por determinadas locomotivas. A Europa era uma locomotiva, os Estados Unidos eram uma locomotiva, e agora? Agora essas locomotivas, no caso da Europa, ficaram sem combustível. E isso não é uma metáfora, ficaram mesmo sem o gás russo, sem o petróleo russo e sem combustível. Não só uma locomotiva para, como também um país para, uma nação para, uma cultura para. Então a Europa está parando, está se acabando, está perdendo a sua influência. Por quê? Porque ela não tem gás russo para poder movimentar suas indústrias. Isso fez o quê? Com que encarecesse tudo na Europa. População revoltada, estão votando nos partidos do contra. A gente não imagina onde isso vai acabar. Está aumentando a revolta contra imigrantes, está aumentando a revolta contra tudo que é social, eles estão se fechando cada vez mais neles. O Trump promete aí uma guerra comercial e olha, vai estudar um pouquinho a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e você vai descobrir que justamente foi por conta de guerras comerciais,
foi por conta de tentativa de expansão de mercado frustrado que aconteceu a Primeira Guerra, e dizem que a Segunda foi nada mais, nada menos do que a continuação da Primeira Guerra. Então vamos lá. Sem entrar em muitas histórias do passado, vamos ver o que acontece no futuro. Vamos lá. No futuro, o que está acontecendo? A ascensão de uma nova potência chamada China. Essa ascensão, ela não é nova, mas os efeitos desta ascensão estão se tornando cada vez mais evidentes, claros. O domínio da China, domínio industrial, domínio econômico, domínio inclusive de maneira de pensar, mas não é só o domínio. O domínio significa que o que acontecia antes está em declínio. Veja, a bandeja aqui, as bandejas do equilíbrio estão se movimentando, ou seja, está havendo um movimento mundial onde o polo que antes era Europa, Estados Unidos, e antes desse polo era Rússia comunista ou países comunistas e países capitalistas, essas coisas estão no passado. No futuro agora, o que vai interessar é onde que está o desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico mudou de lugar, mudou de eixo. Ele não é mais só Estados Unidos ou, quem sabe, um dia a Europa. Ele já mudou. Ele mudou para onde? Para a China. A China é o grande polo de desenvolvimento. E aí começa a haver mudanças de hábitos, mudanças de costumes, para o bem, quem estiver associado à China, e para o mal. Por exemplo, no caso da Europa, como eu já disse, está faltando combustível. Então veja, o mundo parece que começa a mudar a sua configuração, e essa mudança se chama multilateralidade. O que é isso? Antes era fácil, você escolhia estar do lado de A ou do lado de B. Agora não é tão fácil assim. Na verdade é fácil, mas não é simples. Ou seja, hoje em dia é fundamental você estar a favor da China, do ponto de vista econômico. O mundo depende da China. A China é a nova locomotiva e ela não tem onde parar. Por quê? Porque a China é um país enorme. A China tem 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. A China é, por si só, um mundo. E ela já se desenvolveu. Ela já desenvolveu novas tecnologias. Por exemplo, do carro, né? O carro, a bateria, ele existe por quê na China? Ele existe porque a China tem uma abundância de baterias. Uma abundância de baterias. Por que desenvolveram aqui, de alguma maneira, um pouquinho o Brasil, explorando o pau-brasil? Porque havia abundância de pau-brasil. Quem trabalhou nisso ganhou dinheiro. Do mesmo jeito lá na China. Só que dessa vez não é um recurso natural, é um recurso tecnológico. Eles têm bateria. Se eles têm bateria sobrando, e se eles têm a melhor e a mais desenvolvida bateria do mundo, e vão continuar assim, primeiro, ninguém vai alcançar eles. Para quem não sabe, existe uma tentativa europeia, e essa tentativa, eu vi outro dia na televisão francesa, é um poço sem fim. Já colocaram alguns bilhões de euros e eles ainda estão pedindo mais bilhões de euros para começar a iniciar a pensar em alguma coisa para concorrer com a China. Ou seja, quem quiser concorrer com a China em bateria vai perder dinheiro. A China domina essa tecnologia como nenhum outro país. Então o mundo vai se desenvolver usando o recurso que ele tem em abundância. E que recurso que ele tem em abundância?
Por exemplo, as baterias chinesas. O mundo já está se desenvolvendo com energias alternativas, energias sustentáveis, por exemplo, energia solar. Por que existem tantas placas fotovoltaicas e energia elétrica a partir do sol? Porque existe uma abundância, assim como na época do pau-brasil, de placas solares para a produção de eletricidade. De onde vêm essas placas solares? Da China, que fabrica em abundância. Então veja, hoje a gente tem uma abundância de produtos industriais chineses que vai modificar completamente a quantidade de recursos em abundância que a gente tem no mundo. E é uma coisa que nunca foi vista. Por exemplo, vamos pegar o caso do carro. O carro, principalmente aqui no Brasil, ele sempre foi tido como alguma coisa entre objeto de desejo e um pouco luxo, porque o carro é meio caro, né? Então, hoje em dia, a China fabrica carros mais baratos que qualquer um de seus concorrentes em abundância. Então, é natural que os seres humanos vão buscar aquele recurso que tem em abundância para se desenvolver. Pouca gente sabe que nós temos no Brasil 60 fábricas de automóveis. Nós temos 20 marcas de automóveis. Os automóveis são responsáveis por mais de 20% do PIB brasileiro. Dão empregos a milhões de pessoas. Então veja, a partir do momento em que o Brasil agrega fábricas chinesas de automóveis, o Brasil está no páreo, o Brasil está no jogo. O Brasil vai poder usar a abundância de carros elétricos, e no caso do Brasil serão carros híbridos, para se desenvolver. E no caso do Brasil, o mais interessante é que a gente ainda vai usar carro híbrido a álcool. Por quê? Porque nós temos abundância de álcool. Então, o mundo agora vai poder explorar, diferentemente de antigamente, cada país a sua abundância. Veja, hoje o Brasil tem carros completamente diferentes dos demais, a álcool, híbridos com bateria chinesa. Esse é um fator diferencial do Brasil. Vai existir outro país que vai ter outra característica. Vai ter outro país, sei lá, um país onde a abundância, por exemplo, seja de urânio. Onde isso? Na África. Na África existem países com abundância de urânio. Só que esse urânio, ele era mandado diretamente para a França. Hoje em dia ele não é mais. Hoje em dia esses países já mandaram sair todos os franceses dos seus territórios. Olha que modificação incrível. Então, será que a França vai continuar a comprar urânio barato da África? Não. Então veja, a partir do momento em que recursos passam a não existir mais e existem novos recursos, o mundo começa a se reconfigurar, começam a aparecer novos, o que a gente chama de players, novos países que têm outros tipos de desenvolvimento em função da abundância de seus recursos ou em função do desejo de seus países. Hoje em dia esses países, eles estão reunindo-se num negócio mais amplo chamado BRICS. Então vamos lá, para terminar, 2025 não é só um novo ano, mas é um novo ano de uma nova era, onde muitas coisas vão acontecer, onde novas oportunidades vão surgir. E fica dado então um recado para que acompanhe a gente, porque a gente vai começar a colocar essas oportunidades cada vez mais explícitas aqui no nosso canal, Destrancadamente. O meu currículo, o resumo do meu currículo está na descrição do vídeo. Aproveite e vamos nessa, vamos trabalhar juntos para a gente entender as novas oportunidades que estão surgindo no mundo. Um abraço e até breve.